Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos ver o resumo completo do SmackDown do dia 15 de agosto de 2025. Nós tivemos um show bem interessante, tivemos algumas faltas, algumas ausências no show, mas nem por isso o show deixou de ser legal. E sim, a pedido da galera do chat, eu ainda estou com a imagem de John Cena aqui nas nossas gravações. Tá meio cortadinho ali por causa da imagem, né? Mas depois na imagem cheia vocês vão ver o John Cena em toda a sua glória. Tudo graças à participação da galera no chat da nossa live do SmackDown. Aliás, hoje à noite a gente vai ter a live da Triple Mania, 10 horas da noite. Eu conto com a presença de todos vocês. A gente vai ter a ilustre presença do Shigus. Ele vai estar fazendo a live junto conosco. Então, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E se vocês quiserem que eu bote alguma outra foto esquisita aqui no cenário, cheguem junto lá no chat, que aí a gente pode providenciar, tá bom? Então, por enquanto, o John Cena vai estar observando a gente aqui na nossa live, no nosso vídeo, no nosso resumo do SmackDown, tá? Bom, o show começou com os MFTs vindo pro ringue, né? E eles, assim, claramente interessados em falar e ofertar a sua dominância ali no SmackDown, falando que eles são os caras e tudo mais. O Solo Sikoa arrogante, como sempre, né? Mostrando como que ele é bom como campeão dos Estados Unidos, e ele falando que ele foi pro Monday Night Raw e acabou atacando o Solo Sikoa, né? Lembrando que o Solo Sikoa foi convidado para lutar no SmackDown na semana passada, ele é do Raw, lutou no SmackDown porque o SmackDown foi em Montreal e derrotou o Solo Sikoa, conseguiu um pinfall sobre o Solo Sikoa, o que dá a ele, teoricamente, uma possibilidade de lutar pelo título dos Estados Unidos, né? Tem um pinfall sobre o campeão. Só que o Solo Sikoa chegou, a gente foi lá, ó, a gente é muito bom, fomos lá no Monday Night Raw, invadimos o Raw e atacamos o Sami Zayn e tudo mais, e ninguém vai poder atacar a gente, ninguém vai poder tomar o nosso lugar. E aí é claro que o que acontece? O Sami Zayn vem, né? O Sami Zayn vem, e aí começa uma discussão entre eles. O Sami Zayn, ele chega e ele fala, olha, eu tava com a minha cabeça muito focada no campeonato mundial, eu quero muito ser campeão mundial, esse é meu objetivo de vida e tudo mais, só que o seu ataque me fez me libertar desse sentimento que estaria me arrastando e me fazendo perceber me fazendo esquecer de que tem algumas outras coisas que eu não conquistei aqui na WWE que eu gostaria de conquistar. E uma delas é o Campeonato dos Estados Unidos. Eu ainda não conquistei o Campeonato dos Estados Unidos, então isso me fez perceber que eu poderia entrar no caminho aí do seu título. Eu sou do Sikoa, não gosta nada disso. Ele chega, mostra o cinturão e fala, olha, você não tem nada que tá aqui, você não é do SmackDown, você é do Monday Night Raw, então você trata de voltar pra sua terra, pro seu show e sai do meu ringue, porque eu não quero mais ver a sua cara. E aí o que o Sami Zayn faz? Ele chega e fala, olha, sinto muito te dizer, mas na verdade eu agora sou membro do SmackDown. Então, quer dizer, mais uma vez, essa história de lutadores mudando de brand, né? Não vai ter draft. Eu acho que a essa altura do campeonato a gente já pode dizer que draft não vai ter, entendeu? Inclusive vai ter gente que vai aparecer hoje que a gente imaginava que já tinha passado pro Raw e voltou pro SmackDown. Então assim, cara, acho que a gente já pode esquecer esse negócio de draft. Inclusive a brand split tá começando a ficar meio frouxa, né? Então, quer dizer, tem lutador de uma brand tá indo pra outra, pra passar uma temporada lá, depois volta. Tá ficando um negócio meio estranho. Mas enfim, o Sami Zayn fala isso, o Solo Sikoa não gosta nada, e aí eles resolvem, né, partir pra fisicalidade, né? Começaram a fisicalidade, o Sami Zayn começou a atacar o Solo Sikoa, mas é claro que 4 contra 1 não dava, né? No começo da promo, o Sami Zayn falou que só queria conversar, pediu pro Solo Sikoa mandar os cupinchas dele embora, ele chegou a botar eles na beirada do ringue, mas quando o Sami Zayn e o Solo Sikoa começaram a se estapear, os três entraram e aí ficou 4 contra 1, né? Aí fica injusto. O que acontece? Vem o Jimmy Uso, mas também vem o Jacob Fatu. Primeiro veio o Jimmy Uso deu uma igualada nas coisas, mas depois começou a apanhar, e depois veio o Jacob Fatu, aí 3 contra 4, sendo que um deles é o samoano, é o lobisomem samoano, aí as coisas equilibram de vez, né? E aí, o Talatonga ainda deu um trabalho pra ser eliminado, né? E os três tiveram que se juntar em super chute pra poder jogar o Talatonga pra fora do ringue, mostrando a força, eles estão empurrando muito o Talatonga como uma força, né, na companhia. E aí, eventualmente, o Sami Zayn joga ele junto com o Jimmy Uso por cima da corda e eles são mandados embora, tá? Esse segmento ele foi interessante porque ele mostrou um grupo que está disposto a enfrentar os MFTs. Isso já está começando a apontar, talvez, para um Survival Series, né, pro War Games. Apesar de que o War Games de Bloodline contra Bloodline de novo, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso, né? E aí, o Nick Aldis veio pro ringue e falou, olha, faz o seguinte, escolham 3 membros dos MFTs para enfrentar o Jimmy Uso, o Jacob Fatu e o Sami Zayn. Essa luta foi o main event da noite.
Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Alexa Bliss e a Piper Niven, tá? Essa luta, ela já havia sido marcada na semana passada, né, com as meninas batendo de frente lá com a Alexa Bliss e a Charlotte Flair, as meninas de Secret Harvest. Então, foi agendada essa luta Alexa Bliss e Piper Niven. E, cara, a luta, assim, não foi boa, tá? A gente sempre fala aqui que a Piper Niven, ela tá num estágio da carreira em que, pra ela ter uma luta boa, ela precisa ter uma lutadora que case bem a luta contra ela. Tem que ser uma lutadora muito ágil, uma lutadora high flyer, uma lutadora que possa preencher os spots da luta. Por quê? Porque a Piper, ela vai atacar com spots de força, de potência, bem similar a Jade Cargill. Só que a Piper Niven tem uma desculpa que a Jade Cargill não tem, que é o tamanho do corpãozinho, né? A Jade Cargill não tem o corpãozinho que a Piper Niven tem. Então, e eu não tô falando nada contra a Piper, até porque eu tenho um corpãozinho também, que eu tô tentando mudar, tá? Mas enfim, a Piper tem essa desculpa, a Jade Cargill não tem. Então, assim, pra Piper Niven ter uma boa luta, ela precisa ter alguém que case bem. E a Alexa, ela foi bem, mas claramente a luta não casou entre as duas. Porque a Alexa, ela não é que ela é limitada no ringue, muito pelo contrário, ela é excelente no ringue. Mas ela não tem a agilidade para poder preencher os spots de uma luta com a Piper Niven. Então, isso aí ficou patente nessa luta. Eu acho que a Charlotte Flair teria. Uma luta da Charlotte Flair com a Piper Niven, a Charlotte Flair teria os movimentos para poder preencher uma luta com a Piper. Mas a luta, ela acabou sendo prejudicada também pelo tempo muito curto. Foi uma luta de 8 minutos, tá? A Piper Niven atacando as juntas da Alexa, a Alexa tentando responder. Aí tem um momento que a Piper ela faz umas graçolas no ringue ultimamente, né? Até divertido. Ela tirou o casaquinho dela, né? O terninho dela. A Alexa mandando voadora pra tudo que é lado. Ela utilizou esse golpe que eu acho muito interessante, que ela dá um senton bomb, que na verdade ela dá um mortal, né? E aí ela acerta o senton na adversária, né? Ao contrário do running senton, que a pessoa corre e bate de costas, a Alexa, ela corre e dá um mortal e cai de costas na adversária, que é muito bonito. Ela fez isso 3 vezes seguidas na Piper. E ainda aplicou o Natural Selection. E aí no final aconteceu um salseiro do lado de fora do ringue. A Alexa tentou subir no alto da corda para aplicar o seu finalizador. Aconteceu o salseiro e aí no final das contas a Alexa Bliss ela conseguiu aplicar o rolamento da morte e aí conseguiu derrotar a Piper Niven. Então foi vitória da Alexa Bliss, uma luta de 8 minutos que teve muito salseiro do lado de fora. Eu vou dar 2,5 estrelas pra luta. Eu acho que ela poderia ter sido uma luta melhor, sinceramente. E aí depois dessa situação, as meninas do Secret Harvest começaram a atacar a Alexa Bliss e a Charlotte, né? A Alba Fire entrou imediatamente no ringue e começou a chutar a Alexa. Depois a Charlotte Flair entrou no ringue, entrou descalça, aí o pessoal já comparou ela ao Matt Riddle, né? A Charlotte entrou no ringue, mas a Chelsea Green jogou ela no poste. E aí, no ringue, a Piper Niven sentou um Vader Bomb na Alexa Bliss, destruindo com ela. E aí as meninas fizeram a continência. Aliás, um detalhe interessante, no começo da luta, quando o Secret Harvest estava vindo pro ringue, o Wade Barrett se levantou e prestou continência pra elas, cara. O Wade Barrett, cara, é uma lenda, meu irmão. Esse cara, como comentarista, é simplesmente espetacular. Assim, o cara merece um prêmio, porque o cara é muito bom. Mas assim, como eu disse, uma luta de 8 minutos, 2,5 estrelas, e no final das contas, as meninas do Secret Harvest saíram de em pé, saíram por cima nessa field. E isso tá me apontando para uma luta de duplas aí entre Alexa Bliss e Charlotte Flair contra 2 dessas 3 aí. Se eu tivesse que apostar, provavelmente seria a Piper Niven e a Chelsea Green, tá? Quando a gente já viu luta de duplas delas, a Alba Fire ficou do lado de fora, tá? Então eu acho que vai ser talvez Chelsea Green e Piper Niven contra Alexa Bliss e Charlotte, provavelmente no Clash in Paris, tá? E aí vai ser bom porque, como ali é Paris, é perto da Inglaterra, a Piper Niven estaria praticamente no quintal de casa. E aí com certeza rolaria um público mais favorável a ela. Vamos ver se eles vão casar essa luta aí pro Clash in Paris. Depois disso, nós tivemos... Depois a gente vai falar dos segmentos, tá, que tiveram do show. Como eu disse, hoje o vídeo ele vai estar até um pouquinho mais bagunçado, porque eu não tô me sentindo bem e a gente teve uns problemas aqui em casa. Não foi nada demais, questão de almoço, que teve que pedir e tal. Eu acordei com uma dor de cabeça muito forte. Então, por isso que o vídeo ele tá meio diferente do que a gente costuma fazer, né? Então, a gente teve aí a luta do Melodon Miz contra o Fraction, né? E essa luta, sim, essa luta já foi boa, né? Claro, né? Qualquer luta com o Fraction vai ser lutão, né? E o Carmelo Reis também é muito bom. E o The Miz hoje, apesar de ter sido o pior dos 4, ainda assim ele teve alguns movimentos com qualidade. A gente sempre fala aqui, a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. Hoje o The Miz, ele acabou mostrando uma boa qualidade no ringue. Mas, claro, ele não teve a qualidade dos outros 3 e nem se propõe a isso, né?
Durante a luta, nós tivemos a aparição dos membros do White Six, né? Nós tivemos a aparição do Joe Gacy e a aparição do Dexter Lumis. Os dois apareceram na plateia, com os títulos e encarando as duplas que estavam no ringue. Durante o show tiveram outras situações também. A Nikki Cross chegou a aparecer, o Eric Rowan apareceu, o Uncle Howdy apareceu, sempre no fundo, assim, né? Então tiveram algumas situações. Hoje o White Six ficou à espreita, né? Não teve nem promo deles. Eles só ficaram à espreita aí da galera. Bom, a luta em si, né, ela foi bem interessante. Novamente, muitos movimentos aéreos, os Fraction dominando no começo. Mandaram aquele springboard não, né? Aquele suicide dive, né, pra fora do ringue, que eles mandam em estéreo, né? Vai um pra um lado, o outro pro outro. O Nathan Frazier também deu aquela acelerada brutal dele, que ele corre mais do que o Bron Breakker no ringue, né? O Carmelo Hayes e o The Miz depois começaram a dominar a luta e eles cortaram o ringue com o Axiom, né? Nathan Frazier do lado de fora esperando o hot tag. Quando o hot tag surgiu, Nathan Frazier veio que nem uma bala pra atacar. Os dois mandou o Running Shooting Star Press, né? E depois ele mandou esse Springboard Spanish Fly no Carmelo Hayes, modificado, porque geralmente o Spanish Fly, um tá de frente e o outro tá de costas, né? E aí nesse movimento os dois estavam de costas pro ringue, então foi como se eles dessem um moonsault pra dentro do ringue. E o Nathan Frazier acertou esse Spanish Fly modificado de Springboard no Carmelo Hayes, foi uma coisa linda de ver, né? E aí depois eles fizeram a combinação do Spanish Fly do Exxon com o Phoenix Splash do Nathan Frazier, né? E aí, nessa situação, o The Miz quebrou o pinfall. E aí, como é que ele quebra o pinfall? Ele pula nas costas do Nathan Frazier e vai pra cima do Exxon e aplica um tornado DDT. Foi muito bonito isso. É um tipo de quebra de pinfall em lutas de duplas que está sendo muito utilizado recentemente pela WWE. E esse tipo de movimento foi muito legal, muito interessante ver o The Miz aplicando esse movimento. É um sinal de que ele tá diversificando um pouco o repertório dele. E eu acho que vai fazer bem ele ficar um tempo aí no cenário de duplas, dessas duplas do SmackDown, que pode ser que ele acrescente algumas coisas no arsenal dele, né? Depois, mais pra frente, o que aconteceu? O Carmelo Hayes, ele foi pro finalizador dele, o Nathan Frazier, ele tava no ringue, o Carmelo Hayes foi aplicar o finalizador dele, o The Miz deu um blind tag e aplicou o Skull Crushing Finale. E ele simplesmente roubou a vitória. Né? E aí depois ainda levantou a mão do Carmelo Hayes como se ele tivesse conseguido o pinfall, né? Mas na verdade o The Miz, ele roubou o pinfall e aí com isso a música dele tocou depois da vitória. Então, vitória do Melon Dom Miz, uma luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e meia, tá? A galera do chat até deu 4 estrelas. Eu dei 3 estrelas e meia, mas foi assim, 3 estrelas e meia com upside, tá? Talvez até 3 estrelas e 3 quartos. Foi uma luta muito boa, tá? A grande limitação é o tempo, né? Que foram só 12 minutos. Se eles tivessem dado 20 minutos pra essa luta, com certeza teria sido mais perto de 4 estrelas e meia, alguma coisa assim. Mas foi muito boa. E o The Miz não ficou totalmente deslocado, né? O Carmelo Hayes é excepcional, o Fraction é excepcional. O The Miz, ele poderia ter ficado meio deslocado na luta, mas não aconteceu isso. Ele conseguiu se mandar bons movimentos. Legal ver o The Miz de volta. Eu não sou fã do The Miz, mas assim, quando o lutador ele manda bem, a gente elogia. Né? Não é à toa que eu tô com a foto do John Cena aqui, né? Porque o cara tá mandando muito bem. Quem viu o meu vídeo recente dos favoritos do tiozão do mês de agosto, vão ver onde que o John Cena tá, né? Então, foi legal ver. Eles vão ver como é que vai continuar a WWE investindo aí nessa dupla. Depois disso, nós tivemos a vinda do Drew McIntyre pro ringue para poder fazer uma promo com relação ao ataque dele no Cody Rhodes. E basicamente, ele focou a promo dele em duas coisas. Primeiro, que ele merece ser campeão da WWE. Ele merece ser campeão da WWE, ele merece um title shot, que ele foi roubado das outras vezes. Assim, há 5 anos atrás ele ganhou 2 títulos. Um deles ele foi roubado, porque o The Miz fez o cash-in nele. Mas no outro ele perdeu limpo pro Randy Orton no ringue, né? Então assim, eu acho que foi limpo, né? Eu não lembro dessa luta, mas ele perdeu o título pro Randy Orton, ganhou um mês depois, e aí depois perdeu pro The Miz com cash-in. E aí depois 5 anos, levou 4 anos pra ganhar o título de novo na WrestleMania 40. Aí ele foi roubado de novo, no caso pelo Damian Priest. Mas assim, eu acho justo, ele falando assim, é muito correto, assim, ele por tudo que ele fez pela companhia, ele merece um outro title shot, né? Só que ele também vai comentar que ele não fez nada contra o Corey, ele não atacou o Corey. O Corey atacou ele e o Drew teria se defendido. E aí o que ele vai fazer? Ele vai argumentar que a luta já havia acabado, o Drew veio, e aí o Corey começou a atacar ele. A gente sabe que não foi isso, né? Rios mentem, né? O Drew veio pra cima do Corey pra atacar o Corey revidou, e aí no revide ele jogou o Drew no poste e foi limpar a mesa dos comentaristas pra atacar o Drew naquela mesa. A gente até hoje não sabe o que o Corey ia fazer com o Drew naquela mesa.
Não sei se ele iria subir com o Drew lá e aplicar um Crossroads, enfim, a gente não sabe. O fato é que o Drew vai usar isso como argumento, dizendo que o Corey atacou ele, jogou ele no poste, ia fazer alguma maldade com ele na mesa e o Drew se defendeu. Eu achei bem legal a forma como o Drew botou a coisa, porque ela tem uma lógica. Mas é claro que rios mentem, a gente sabe que você não precisaria, para se defender, meter a cara do Corey na mesa dos comentaristas estraçalhando a mesa, né? Então, assim, é apenas o fato do Drew tentando justificar o ataque dele no Corey, que eu achei legal, né? Inclusive, ele bagunça com a mesa dos comentaristas, né? Enfim. Ele apenas finaliza dizendo que ele quer o título, ele quer lutar pelo título, que ele vai destruir todo mundo, enfim. Mandou o Corey se ligar. Então, assim, foi uma bela promo do Drew. Eu gostei muito. E eu espero que a WWE realmente aproveite esse Drew McIntyre heel como campeão. Porque as outras vezes que ele foi campeão, 2 vezes ele era face. E o Drew face é legal, mas eu acho que o Drew heel tem muito potencial, desde que não seja chorão. E a terceira vez que ele foi campeão foi por 5 minutos, aí não conta, né? Eu queria ver um Drew McIntyre heel campeão dominante sendo perseguido por faces. Aí eu acho que seria legal. Eu acho que seria interessante. Vamos ver se a WWE, quem sabe, né? Não puxa o gatilho e não bota o Drew como um campeão heel dominante. Eu espero que eles façam isso. Depois disso, nós tivemos a luta do DIY contra os Street Profits. Essa luta ela foi marcada na semana passada, né? E era uma luta para começar a reposicionar as duplas para o cenário de duplas, né? Então, considerando que o White Six ganhou a luta TLC no SummerSlam, eles têm que reposicionar as duplas, começar a fazer luta de novo para poder ver quem vai ser number one contender e tudo mais. Eles preferiram não adotar a ideia do torneio, resolveram adotar, vocês vão lutar no ringue e vocês vão provar que vocês merecem uma luta pelo título. O DIY veio com a Candice LeRae, o Street Profits vieram sozinhos, mas depois não, acho que eles vieram com a B-Fab, e a B-Fab ficou ali circundando o ringue, ficando de olho na Candice LeRae. E foi uma outra luta boa, tá? Essa luta foi bem interessante, novamente, cara, 4 duplas sensacionais no ringue, né? Não tem nem muito o que falar, muitos movimentos aéreos, Angelo Dawkins a cada dia me surpreendendo. Teve esse momento que o Angelo Dawkins foi atacar o Tommaso Ciampa, mas a Candice LeRae estava na frente, então ele teve que se segurar, né? Depois, essa cena foi muito legal, quando foi entrar no comercial, eles foram dar aquele tapinha nas próprias costas, né? Aí a Candice deu um tapinha nas costas de cada um, achei muito bonitinho. Mas enfim, tivemos muitos golpes aéreos, né, do Montez Ford. Cara, Montez Ford, meu irmão, WWE, bota ele como lutador de simples, cara. Olha a altura e a plasticidade do movimento do cara, meu irmão. É absurdo, tá? Montez Ford, ele é uma estrela, tá? A WWE tem que empurrar esse cara. Tommaso Ciampa revidou. Nesse momento teve uma hora que o Johnny Gargano tomou um golpe, ele disse que tomou um golpe na garganta, a Candice LeRae resolveu se meter na luta. E como é que ela se mete? Ela pula na corda, meu irmão, e ela manda essa huracanana da terceira corda no Montez Ford, jogando o Montez Ford pra cima do Angelo Dawkins. E o mais interessante é o seguinte, que o Montez Ford é tão pesadão e a Candice LeRae é tão levinha, que quando ela se jogou pra fazer a huracanana, o Montez Ford, ele não sofreu o impacto, né, do movimento dela. Se ele tivesse ficado parado, ela ia bater e ia voltar. Então ele deu uma travada ali no movimento, ele teve que se jogar, né, pra poder completar o movimento da huracanana. Mas foi muito legal, né? Depois tivemos esse DDT do Johnny Gargano no Montez Ford. A Candice LeRae se metendo na luta, a B-Fab tentou atrapalhar, mas aí a Candice LeRae jogou ela na escada. E aí no final da luta, no final das contas, o Montez Ford aplicou lá o Frog Splash no Tommaso Ciampa e eles conseguiram a vitória. Então, vitória dos Street Profits, que saem na frente aí nessa possibilidade de enfrentarem os White Six pelo título. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas e um quarto. Tá? Essa luta ela foi interessante porque ela poderia ter sido melhor, mas a primeira metade da luta foi muito lenta, na minha opinião. Essas duplas elas poderiam ter feito mais, só que o início da luta foi mais ou menos. Então, por isso que eu dou 3 estrelas e um quarto. Eles devem ter se preservado, né? Tipo, estavam se estraçalhando há pouco tempo aí. É justo que eles, de vez em quando, eles façam uma luta mais ou menos aí pra galera. E, por fim, a gente teve aí a luta dos MFTs, né? No final das contas, lutaram Solo Sikoa, Tala Tonga e JC Mateu. O Tongalô ficou do lado de fora, contra o Jimmy Uso, Sami Zayn e o Jacob Fatu. Teve um segmento durante o show em que o Sami Zayn tentou fazer uma graça ali com o Jacob Fatu e tal, e o Jacob chegou e falou, olha, eu não fui pro ringue pra salvar você não, eu fui pro ringue pra salvar o meu irmão, falando do Jimmy Uso, né, que não é irmão, né, a gente sabe que é irmão de sangue, né.
E aí o Jimmy tentou ali ainda falar alguma coisa, o Sami Zayn estranhou, tal, falou, não, beleza, eu só quero saber se a gente vai ser parceiro na luta hoje e tal. E ele falou que sim, e bola pra frente. E aí, aqui, gente, eu tenho que falar uma coisa. Foi aqui que a nossa live degringolou, né? Pra quem acompanhou a nossa live, sabe que quando chegou nesse momento foi quando o pessoal começou a me infernizar sobre colocar uma foto do John Cena aqui no meu setup, né? Aqui no meu estúdio aqui, que não é meu estúdio, é meu escritório aqui em casa. E aí eu zoando o pessoal, falando, gente, olha só, vocês estão me fazendo colocar a foto do lutador, um dos lutadores que eu mais detesto, assim, historicamente, que eu não sou fã do cara. Pra vocês fazerem isso, vocês têm que chegar junto, vocês têm que chegar junto, vocês têm que chegar junto. E aí, o meu amigo Lucas, lá dos Estados Unidos, chegou juntasso, né? Resolveu bancar a galera. E aí eu fui obrigado. Durante um mês eu vou ter que ter essa foto aqui do John Cena aqui no meu estúdio. É do John Cena, tá, gente? É do John Cena. Fizeram um meme do John Cena careca, né? E aí botaram a foto do Mao Tse Tung e fizeram o John Cena com o penteado do Mao Tse Tung, né? Então, assim, durante um mês eu vou ter que capturar essa foto aí, em respeito à galera que chegou junto lá no chat. Mas, cara, a live degringolou tanto que, assim, a luta pra gente passou como se nada tivesse acontecendo. Então não tem muito o que falar da luta, a não ser que a luta demorou 11 minutos e no final das contas o Jimmy Uso, o Sami Zayn e o Jacob Fatu venceram, tá? Eu particularmente, eu não sei porquê, mas eu acho que o estilo de luta dessa galera não casa, assim. Por exemplo, eu não curto muito o estilo do Solo Sikoa, apesar de que ele mandou esse splash do Superfly, né? O Superfly Splash pra cima do Jacob Fatu, que foi muito alto. Eu até achei que assim que o Solo Sikoa lutou um pouquinho melhor do que normalmente. O Sami Zayn deu uma boa carregada na luta também, desse Blue Thunder Bomb bonito que o JC Matema quebrou. Depois, o Tongalô interferiu na luta, mas eles conseguiram se livrar. E aí, no final das contas, o Jacob Fatu limpou todo mundo. O Sami Zayn conseguiu aplicar o Explorer Suplex no Solo Sikoa no corner e depois aplicou o Helluva Kick pro pinfall 1, 2, 3. E com isso, o Solo Sikoa consegue mais um pinfall no Solo Sikoa, né? O Sami Zayn, o segundo pinfall no campeão dos Estados Unidos. Então isso basicamente confirma que teremos muito provavelmente Sami Zayn e Solo Sikoa por esse campeonato dos Estados Unidos. A gente só não sabe quando, se vai ser no Clash in Paris ou se vai ser em um outro momento. A gente vai ter que aguardar para poder ver isso. Bom, além dessas lutas e desses segmentos que a gente teve no show, a gente teve outros segmentos que eu não vou botar as fotos, mas eu vou falar para vocês. Teve um com a Tiffany Stratton e a Jade Cargill nos bastidores, aonde elas estavam discutindo com o Nick Aldis, a Jade querendo uma luta pelo título, exigindo uma outra oportunidade, a Tiffany Stratton falando que ela já derrotou a Jade, não teria porquê. Nisso aparece a Nia Jax, reclamando que a Jade não venceu o título sendo Queen of the Ring, e ela, a Nia Jax, conseguiu isso no ano passado, e aí ela pede uma outra chance. A Tiffany falando que provaria de novo pra Nia Jax que mesmo sendo uma tempestade diferente, ela ainda teria o mesmo resultado. E o Nick Aldis fica quieto. Então, a impressão que eu tenho, na verdade, é que vai acontecer uma luta de number one contender entre a Nia Jax e a Jade Cargill. E a vencedora enfrentaria a Tiffany Stratton. E se eu tivesse que apostar, eu diria que a Nia Jax vence essa luta e a gente teria a Tiffany Stratton e Nia Jax de novo, tá? Isso é um sintoma de como a divisão feminina do main event do SmackDown tá fraca, tá? Se você for pro Monday Night Raw, você tem uma renca de gente, né? Você tem a Io Sky, a Rhea Ripley, a Asuka, a Kairi Sane, todas elas de main event, né? Você tem a... Oh, meu Deus. Você tinha a Chelsea Green, mas agora a Chelsea Green apareceu no SmackDown. Você tem a Stephanie Vaquer. Então só que tem uma meia dúzia de lutadoras que podem lutar pelo título, pelo campeonato mundial da WWE, pelo campeonato mundial feminino. Já no SmackDown, basicamente a gente está numa situação de Tiffany Stratton, Jade Cargill e Nia Jax. Então a WWE ela precisa dar uma remanejada nas coisas, né? Porque a Alexa Bliss e a Charlotte seriam nomes para estarem nessa divisão, elas na verdade agora estão com título de duplas, né? Então isso acaba atrapalhando, né? Você tira duas main eventers em potencial, de que poderiam estar lutando contra a Tiffany Stratton e botam no cenário de duplas, que favorece o cenário de duplas, mas atrapalha o cenário do campeonato da WWE. Então isso é um problema. Depois teve uma situação que a Tiffany Stratton estava andando nos bastidores e a Kiana James apareceu oferecendo seus serviços para ser manager da Tiffany Stratton, falando inclusive que ela poderia arranjar da Tiffany Stratton ter um cinturão personalizado com o couro rosa. Cara, se isso acontecesse eu ia achar mó barato, se a Tiffany aparecesse com um cinturão com couro rosa. Mas a Tiffany ela se recusa, ela diz que ela é a campeã, então ela não precisa dos serviços da Kiana James. E aí depois a Mitinha aparece e ela fala que ela aceitaria lutar contra a Julia, né? Ela aceitaria lutar contra a Julia a seguir.
E a Kiana James diz que levaria isso em consideração, mas ela dá o fora. Na verdade, claramente o que a Kiana James está tentando fazer é arranjar uma luta da Julia contra a Tiffany Stratton. Só que como a Julia é campeã dos Estados Unidos, ela provavelmente ela vai permanecer com esse título durante um tempo. Eu não acho provável que eles botem Julia contra a Tiffany Stratton, fazendo a Tiffany Stratton perder o título e a Julia ficar com os dois. Tá? Então, a não ser que a Julia eventualmente perca o título, eu não vejo isso acontecendo. Então, assim, é bem provável que, na verdade, essa história desemboque realmente pra Michin enfrentando a Julia. Inclusive, o cenário secundário da feminino do SmackDown também tá fraco, tá? Por conta dessa situação. Nós também tivemos uma cena antes da luta dos Street Profits, em que eles estavam dando uma entrevista nos bastidores e apareceram os MFTs e o Solo Sikoa basicamente disse que eles teriam que enfrentar os MFTs para poderem avançar no cenário de título, do título. Então, quer dizer, mais uma vez, mais uma dupla sendo colocada. Eu acho que agora a gente deve ter umas 8 duplas no cenário de duplas do SmackDown. É uma coisa de louco, né? Porque você tem as seis duplas que lutaram no SummerSlam, na luta de TLC, mais o Melodon Miz, mais os MFTs. Então são 8 duplas que a gente tem num show só, né? E aí, quando os Street Profits vão embora, os MFTs estão indo embora também, o Talatonga fica parado. E aí o Solo pergunta o que foi e tal, ele fala, não, não é nada, tal. Quando ele vai embora, lá no fundo aparece o Eric Rowan, né? Então, assim, foi mais uma daquelas situações em que apareceu alguém dos White Six observando, né? A primeira conversa da Tiffany Stratton com a Jade Cargill, se não me engano, apareceu a Nikki Cross no reflexo do caminhão. Aliás, não, foi quando apareceu a Michin. Foi a conversa da Kiana James com a Michin, a Nikki Cross estava no reflexo no caminhão. E mais pra frente, eu acho que no segmento que foi do Morocine Machine Guns conversando com o Nick Aldis, apareceu o Uncle Howdy no fundo, tá? Então, quer dizer, foi bem legal isso, dos White Six aparecendo no fundo. Teve um segmento do Morocine Machine Guns conversando com o Nick Aldis, o Carmelo Reis aparece pedindo uma chance pelo título dos Estados Unidos, o The Miz aparece e interrompe. Aí o Chris Sabin chega e sacaneia perguntando se o Melo percebia que ele estava sendo usado pelo Miz. E aí ele basicamente ele fala o seguinte, olha, eu queria saber se você é o him, if you are him, ou if you are his, né? E aí ele aponta falando que, na verdade, eu quero saber se você é você mesmo ou se você é dele, né? Apontando pro Miz, assim, dando uma sacaneada, né? E aí, no final das contas, o Nick Aldis, ele marca uma luta do Morocine Machine Guns contra o Melodon Miz na semana que vem. Então essa dupla aí do Carmelo Reis e do The Miz vai continuar sendo utilizada aí e é capaz de eles receberem um empurrão, que significa que mais uma vez o Morocine Machine Guns vão engolir um pinfall por causa desses dois, né? E aí na saída o The Miz pergunta se era isso que eles queriam, o Carmelo fala que era isso que o The Miz queria, né? Claramente o Carmelo Reis não parece estar muito interessado no cenário de duplas, né? Ele parece estar interessado realmente no cenário do Campeonato dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que vai seguir essa dinâmica aí do The Miz contra o Carmelo Reis. Tá parecendo que vai caminhar para uma cisão dessa dupla aí. E os dois lutando. E também teve um segmento do R-Truth, né? O R-Truth apareceu como mocinho, né? E aí o Byron Saxon pergunta o que ele achou sobre o Attitude Adjustment literal, né? O ajuste de atitude literal do John Cena. O John Cena, aí o R-Truth fala que tá muito feliz porque o herói de infância dele voltou. E aí nisso o Aleister Black aparece. Pergunta se ele tá animado com outro amigo dele, o Damian Priest, que tá longe, né? Supostamente contundido. E aí o Arthur fala que o Aleister Black queria saber quem ele é, tal. Ficou meio estranho. Só que na hora em que ele fala, o Aleister Black fala do Damian Priest, o Arthur começa a atuar como o Ron Killings. Ele fica sério, ele vira o boné e ele começa a falar sério. E aí o Aleister Black fala, ah, legal, então eu vou ver o Ron Killings na semana que vem. Né? Então, aparentemente, vai ter uma luta, aliás, já foi marcada, uma luta do R-Truth contra o Aleister Black, e na verdade pode ser que na semana que vem, na verdade, não lute o R-Truth, lute o Ron Killings. Então pode ser que eles estejam fazendo aí uma história de um personagem bipolar, né, do R-Truth, onde ele não sabe direito quem ele é. Ele pode ser uma coisa ou ele pode ser outra. Tá? Então, o show foi esse, né? A gente falou das lutas, falou um pouquinho dos segmentos. A minha nota pro show é nota 7. Tá? Eu achei que foi um bom show, mas que faltou algumas coisas, né? Não tivemos Brock Lesnar, não tivemos Cody Rhodes, não tivemos John Cena. John Cena vai aparecer na semana que vem. Então, as estrelas do show ficaram ausentes. Além disso, Tiffany Stratton não lutou. Aliás, já tem um tempo que ela não luta, né?
É, a- a- as campeãs de duplas, na verdade, Charlotte não lutou, lutou a Alexa. Os campeões de dupla, White Six, não lutaram, só apareceram. Então ficou aquele show de televisão em que apenas um ou outro campeão lutaram. Então isso acabou enfraquecendo um pouco o show. E as lutas curtas, né? As lutas do começo do show, 8 minutos, 10 minutos e depois 11 minutos no main event. Eu achei que eles ainda estão tentando calibrar o tempo das lutas nesse SmackDown de 2 horas. E eles ainda estão tentando acertar a mão. E isso é um problema, porque se você tem um show de luta livre que tem 26, 37 minutos de luta em 2 horas de show, isso pode ser um problema, né? Mas o que importa é que foi um bom show, seguiu com algumas histórias, mas claramente não foi o melhor show da semana. Essa semana, o melhor show foi o Monday Night Raw por um pouquinho, tá? Não foi por muito não, mas foi por um pouquinho. Que o Monday Night Raw foi um show melhor do que o SmackDown, beleza? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Coloque as opiniões de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam do SmackDown dessa semana. Lembrando que os comentários de vocês podem fazer com que vocês vão para o Sincerão da galera durante a semana. Aí não deixem de aproveitar o fim de semana para assistir os nossos vídeos e maratonar os nossos conteúdos. Tempo de visualização é o que faz o nosso canal ser divulgado. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, para que vocês possam assistir nesse fim de semana. Também não deixem de dar uma visitada no meu canal secundário, PR André Falcão. Tem coisa boa lá também que vai abençoar a sua vida, beleza? A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima. Um bom final de semana a todos.